Boa noite e espero que vocês estejam muito bem. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho mais um estudo bíblico. Nós estamos aqui trazendo a série Jesus, o restaurador da vida, tá certo? E Jesus é o restaurador de todas as coisas. Por isso que a gente tem que amar e confiar em Jesus Cristo, tá bom? Tá certo? Então, meus queridos, nós vamos começar o nosso estudo desta noite, tá ok? Com certeza, tem pessoas que já estão entrando, tem pessoas que já estão entrando aí com a gente, sejam muito bem-vindos, e eu peço que você compartilhe esta live, tá certo? Compartilhe esta live com seus amigos, tá bom? Eu já fiz o meu compartilhamento aqui agora, tá ok? Então, compartilhe a live aí com seus amigos, para que outros possam também assistir, tá bom? Possam também desfrutar da mensagem desta noite. Eu quero, agradecer a presença da Regina. Tudo bem, Regina, que entrou agora no nosso Zoom? Que Deus te abençoe, Regina. Obrigado por estar aí com a gente, tá bom? Muito bem. E a você também que está entrando aí no Face, manda aí sua mensagem, fala de onde você está assistindo a gente, tá bom? Para que a gente possa dar um oi para você. E se você tiver alguma pergunta, algum questionamento sobre o assunto, por favor, pode falar conosco, tá ok? Pode colocar e escreva aí no Zoom mesmo a sua pergunta, ou pode me interromper, você pode abrir o áudio do Zoom, pode me interromper, e você que está aí também pelo Facebook, você também pode escrever no chat aí a pergunta, tá bom? Algum comentário, e dentro do possível, eu vou estar lendo o seu comentário ou a sua pergunta, tá ok? Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre Jesus e o juízo. Jesus e o juízo. É um tema muito interessante, muito importante da palavra de Deus, tá ok? Então, vamos começar aqui agora. Uma boa noite, Márcio Soares, tudo bem? Maria Rosária, Maria Cidinha, Maria Sueli, que está falando de São Carlos. Que Deus te abençoe. Obrigado por estarem com a gente. A irmã Augusta Donon, o Sérgio Donon, boa noite para vocês. Vânia Valim, tudo bem, Vânia? Obrigado por estarem com a gente também. A Luciana Lu, que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado porque vocês estão aí com a gente. Nós já vamos iniciar, então, o estudo desta noite, tá bom? Quero também mandar um abraço aqui para o Edson, que está aqui conectado com a gente também no Zoom, tá ok? E também para Mirtes, que também está se conectando, tá bom? Vamos iniciar, então, o nosso estudo? Então, eu peço que agora, por gentileza, você feche aí os seus olhos e vamos fazer uma oração. Pai maravilhoso, neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra, nós vamos estudar a Bíblia. Fale conosco, Senhor. Alimente a nossa alma com a Tua Palavra, que o Senhor nos conceda esperança, fé, alegria, neste mundo tão confuso, neste mundo tão conturbado, que a nossa fé e os nossos olhos estejam na Tua vontade e na Tua Palavra. Abençoe a todos que estão conectados, aqueles que estão se conectando também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Vamos começar então aqui o nosso estudo. Jesus, o restaurador da vida, ok? Vamos lá então. Antes que eu esqueça, desculpa aqui, eu sempre esqueço de compartilhar, quando compartilho, esqueço de colocar aqui o som para vocês, tá ok? Compartilhar som, ok. Agora sim, tá bom? Vamos lá então. Muito bem, nós vamos começar agora falando sobre Jesus e o juízo, ok? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A Bíblia, ela nos ensina
que todos nós, bons ou maus, justos ou injustos, nós passaremos por um processo de juízo. Nesta noite, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas a ideia é que você tenha pelo menos um vislumbre dos juízos que a Bíblia ensina. É isso mesmo. A Bíblia nos ensina que existem 3 etapas do juízo de Deus. E todos nós vamos passar pelo juízo. Romanos capítulo 14, no versículo 12. Romanos 14, 12. Eu vou ler esse texto. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, nos acompanhe, tá? Romanos, no capítulo 14, versículo 12. A minha Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, ela diz assim: assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então, veja bem, meus queridos, a Bíblia nos lembra que todos nós seremos julgados por Deus de acordo com as nossas escolhas. Então, muitas vezes, quando nós vemos tantas injustiças acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo no mundo, tantas barbaridades, a corrupção, as injustiças, muitas vezes a gente pensa, poxa vida, será que Deus ele não vai colocar a mão? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que Deus não está vendo a injustiça que estão fazendo comigo? Eu estou estudando o livro de Salmos. E o livro de Salmos diz que Deus, ele olha todos os habitantes da terra do seu trono. E os olhos do Senhor estão sobre os seus justos. Portanto, Deus, ele vê todas as coisas. Sabe, as pessoas fazem barbaridades, injustiças, cometem corrupção, praticam a desonestidade, muitas vezes são opressoras, né? Mas eu digo uma coisa, Deus, ele está vendo. E Deus vai julgar todas as pessoas. Nada, nada ficará impune aos olhos de Deus. Mas sabe, Deus ele é tão bom, Deus ele é tão maravilhoso, que ele nos dá hoje o privilégio e a oportunidade de nós termos um intercessor. É isso mesmo, nós temos um intercessor. E Jesus é o nosso intercessor. Jesus, ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Então, quando nós cometemos pecados, e nós pedimos o perdão dos pecados com todo o nosso coração, a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado, é o nosso intercessor junto ao Pai. Portanto, aqueles que confiarem em Deus, aqueles que amarem a Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, você não precisa ter medo do juízo. Você não precisa ter medo, porque Jesus está e estará trabalhando a seu favor, ok? Mas aqueles que rejeitaram as oportunidades, aqueles que rejeitaram a graça divina, viveram conforme apenas os seus planos, conforme a sua cabeça, seguiram seus próprios caminhos e não os caminhos de Deus, não fizeram a vontade de Deus, estes sofrerão a condenação. E nós vamos ver isso hoje, nesta noite, tá ok? Muito bem, então. Vamos ver o que o pastor Luiz Gonçalves tem para falar para a gente? Fica aí conectado com a gente, tá ok? Não saia não. E compartilhe agora esta live com seus amigos. Vamos fazer isso agora? Enquanto você escuta aí o pastor Luiz Gonçalves? Vamos lá? Preste atenção aí agora. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso tema de hoje, um tema importantíssimo para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento na fé. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, e obrigado ao nosso instrutor bíblico, nossa instrutora bíblica, que está acompanhando, que está dando suporte para você, né? E eu me sinto muito feliz em formar uma dupla missionária com essa pessoa no tema de hoje. Vamos então agora orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento. E agora pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e nos faça entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Francisco era casado com Laura. E esse casal tinha uma família muito feliz, porque tinha 2 filhos gêmeos. E eles moravam na cidade de Curitiba, no Paraná, no Brasil. E um domingo pela manhã, os avós saíram com os filhos do Francisco e da Laura para um passeio na praia. E na estrada havia um grande congestionamento. E o vovô, dirigindo, tentou fazer uma ultrapassagem e calculou mal. Viu uma carreta de lá para cá e aconteceu um acidente trágico. E morreram todos eles, o vovô, a vovó e os 2 filhinhos da Laura e do Francisco. O Francisco ficou totalmente destruído por dentro e a esposa Laura também. A Laura entrou em depressão e em pouco tempo ela ficou tão mal, que em 4 meses a Laura também veio a falecer. E o Francisco ficou sozinho, sem esposa, sem filhos, sem esperança, sem expectativa nenhuma de vida. Resultado, ele foi para as drogas, foi para a prostituição e se envolveu com coisas muito estranhas. E passou a usar drogas também. Um dia, na sua casa, juntamente com seus amigos, se preparando para usar maconha, eles descobriram que havia acabado o papel de fazer o cigarro da maconha. E então, na angústia pelo vício, o Francisco lembrou que ele tinha uma Bíblia. E ele foi então e disse: pessoal, eu tenho uma solução. E ele foi no quarto, pegou aquela Bíblia e arrancou uma página da Bíblia e fez um cigarro de maconha. Aí arrancou a outra página para o amigo, outra para o outro, outra para o outro, e todos fumaram maconha usando a folha da Bíblia. A partir daquele dia, o Francisco e os seus amigos só faziam maconha com a folha da Bíblia. Uma coisa horrível. Ele destruiu uma Bíblia inteira. Um dia, fumando maconha com a folha da Bíblia, ele ligou a televisão no sábado. E quando ele ligou a televisão, ele achou a TV Novo Tempo. E começou a assistir a TV Novo Tempo. E de repente começou o Arena do Futuro, que é o nosso programa da TV. E então eu estava pregando no Arena e eu dizia assim: você que está me assistindo, que está usando drogas e que está pensando em cometer uma loucura. E o Francisco estava assistindo com um cigarro de maconha na mão, feito com a folha da Bíblia. Ele se assustou quando eu disse: você que está usando drogas, me assistindo agora, Deus vai mudar sua vida. E aquele dia, o Francisco ficou tão emocionado, começou a chorar, se ajoelhou nos pés da televisão, com um cigarro de maconha na mão, feito com a folha da Bíblia. E naquele dia, aconteceu um milagre, uma mudança total na vida dele. Que coisa impressionante, não é? Hoje, eu trouxe a Bíblia que o Francisco destruiu, fumando maconha com as folhas da Bíblia. Eu trouxe aqui. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Faça o estudo bíblico e já já eu volto para te mostrar essa Bíblia que o Francisco destruiu usando as páginas dela para fumar maconha. E aí? O que é que Deus faz com uma pessoa dessas? No juízo final, essa pessoa será salva ou será condenada? O que aconteceu com Francisco? Qual foi o final dessa história? Já já eu te conto. Até já. Muito bem, então. Muito bem, então. Então vamos lá. Seja bem-vinda, doutora Ivete, a Emília também. Obrigado porque vocês estão aí com a gente, tá bom? Aqui no Zoom. E também você que está aí conectado conosco no Facebook. Que legal que você está aí com a gente. Compartilhe agora. Chame os seus amigos para assistir esse tema tão importante da Palavra de Deus, tá ok? Jesus e o juízo. Bom, vamos falar aqui então. Daqui a pouco nós vamos ver o término dessa história do pastor Luiz Gonçalves. É uma história muito interessante. Eu conheço ela já. Agora, hoje nós vamos falar de juízo. E falando de juízo, vamos para a pergunta número 1. Deixa eu compartilhar agora a tela aqui com vocês, tá ok? Então vamos lá. Vamos compartilhar então aqui. Primeira pergunta. A quem Deus, o Pai, confiou o julgamento? Todos nós vamos passar por julgamento, né? Então, olha só que interessante. João 5:22 diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo ou o julgamento.
Interessante, meus queridos, que quem vai fazer o papel de juiz é Jesus. Hoje, Jesus, ele está trabalhando como nosso advogado, o nosso intercessor, aquele que nos ama, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos restaura. Esse é Jesus Cristo. Nós podemos confiar nele, podemos entregar o coração a ele. Mas em algum momento, ele vai ser o nosso juiz. Portanto, a gente tem que aproveitar enquanto Jesus é o nosso advogado, para que possamos entregar a nossa vida nas mãos dele, ok? Interessante. Olha só que interessante. Quem estará livre do juízo ou da condenação? Quem estará livre da condenação? João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo, quem ouve, isso Jesus falando, quem ouve a minha palavra, quem ouve na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, tá certo? Mas passou da morte para a vida. Olha só que interessante. Jesus ele diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha só que interessante. O que diz o texto aí? Qual é o tempo verbal da palavra ter aí? Qual é o tempo verbal? É o presente. Jesus não diz aqui, olha, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Não. Aí está dizendo, tem a vida eterna. Meu querido e minha querida, preste bem atenção aqui agora. Uma coisa muito bonita que eu quero dizer para você aqui agora. Uma coisa muito bonita. A Bíblia nos diz que quem crê em Jesus, aquele que ama Jesus, aquele que entrega sua vida a Cristo como Salvador pessoal e Senhor da sua vida, tem o presente da vida eterna aqui, agora. O princípio da vida eterna começa aqui, agora, com Jesus. É isso. Tem a vida eterna. Ah, mas a pessoa que é crente em Jesus, ela não morre? Morre. Mas ela já tem o presente da vida eterna na vida dela. Tá certo? E quando Jesus, ela vai morrer, e quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar para continuar a vida eterna que Jesus já lhe deu aqui agora. Entendeu? Isso é maravilhoso, é Deus que promete isso, é Deus quem fala isso. Mas aqui diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Na Bíblia, só existem dois tipos de pessoas, os mortos e os vivos. Quem são os mortos? Aqueles que não têm Deus. Quem são os vivos? Aqueles que têm Deus na sua vida. Entendeu? Os mortos e os vivos. Você que está agora aí pelo Facebook, você que está aí no Zoom, você, Edson, Regina, Emília, Ivete, vocês estão mortos ou vivos? Você que está aí no Facebook, agora, você faz parte do grupo dos mortos, aqueles que não têm Deus na sua vida, aqueles que não amam Jesus, ou aqueles que são vivos, aqueles que têm Jesus Cristo na sua vida, tá bom? Então, veja bem, então aqueles que ouvem a palavra de Jesus e praticam a palavra de Jesus, não entram em condenação. Tem outro texto da Bíblia, que eu quero ler aqui com você, tem outro texto da Bíblia, que diz assim, olha só, João capítulo 3, aqui no verso 18. Olha só, João 3,18. Quer anotar isso depois, para você ler na sua Bíblia depois? Eu vou ler agora na minha Bíblia aqui, ó. João 3,18. Esse texto é muito importante. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Opa! Então aqui está dizendo o seguinte, aquele que crer em Cristo, ele não vai ser condenado. Ele vai passar pelo julgamento, mas não será condenado.
não vai ser condenado. Aí você fala, então, para que o julgamento? Calma, eu vou explicar. Mas aqui diz, aquele que não crê em Jesus já está condenado. Tá certo? Ele não passa por um julgamento. Ele já vai direto para o juízo. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Tá certo? Então, vale a pena crer em Jesus. Vale a pena amar a Jesus. Tá certo? Porque quem crer em Cristo não é condenado. Então, você pode descansar nesta promessa. Você pode confiar em Jesus Cristo. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar, então, aqui o nosso estudo desta noite, tá ok? Muito bom. Quero mandar aqui um abraço também para o Toshi. Tudo bem, Toshi? Boa noite para você. A Edna Fortunato. Tudo bem, irmã Edna? Um abraço para vocês aí. Muito obrigado porque vocês estão aí conectados conosco, tá ok? Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar, então, aqui o nosso estudo, tá bom? Se você tiver aí alguma pergunta, se você tiver aí algum comentário, pode colocar no chat aqui. Eu estou aqui ligadinho. Pode colocar aí no chat, tá ok? Do nosso Facebook, e você que está no Zoom também pode escrever aí no chat, ou também fazer a pergunta também de viva voz, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, olha só, isso é muito importante a gente entender. Quem ressuscitará para o juízo final? Então, vamos lá, olha só. Jesus, ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. Então, veja bem, nós já falamos sobre a volta de Jesus, né? Nós já ensinamos aqui que Jesus vai voltar com grande poder e com grande glória. E nós vimos, meus queridos, que quando Jesus voltar, ele vai dar uma palavra de ordem e todos os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram fiéis a Jesus, vão ressuscitar. Vão ressuscitar para a vida eterna. Essa é a ressurreição da vida. Mas aqueles que tiveram oportunidades, aqueles que rejeitaram a graça, aqueles que não obedeceram a Deus, também vão ressuscitar. Também vão ressuscitar. Terão o direito da ressurreição, mas vão ressuscitar em um outro momento, que nós vamos ver hoje. Em um outro momento. Só que eles vão ressuscitar apenas para receberem a condenação eterna. Ok? Certo? É a ressurreição do juízo. Tá bom? Então, isso é muito sério. Então, veja bem, a Bíblia diz que haverá apenas duas ressurreições gerais: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos justos vai acontecer quando Cristo voltar. A ressurreição dos ímpios vai acontecer em um outro momento, mas será apenas para a sua condenação. Eles vão ressuscitar, receberão a condenação e entenderão por que estão condenados diante de todo o universo que vai estar assistindo e depois vão morrer a morte eterna. Que eu e você estejamos no grupo dos salvos. Caso morramos antes da volta de Jesus, que eu e você morramos em Cristo, salvos em Jesus Cristo, para que possamos ressuscitar quando ele voltar, ok? Muito bem. Deusa Moreira, seja muito bem-vinda no nosso estudo aqui. Neila, tudo bem, Neila? Um grande abraço para você. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Muito bom. Vamos lá. Então, continuando então com o nosso estudo. Interessante que, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o segundo o bem que tiver feito, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, quantos comparecerão diante o tribunal de Cristo? Todos. Como eu já disse ali no comecinho do estudo, todos passarão por julgamento. Os salvos, os ímpios, todos
Ok? Tá certo? Todos vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Muito bem. Vamos lá então. Continuando então aqui. Eu estou colocando alguns textos, algumas frases, tá certo? Alguns conceitos, mas nós vamos entender, daqui a pouquinho, nós vamos concatenar, unir todas essas ideias, tá ok? Agora, a Bíblia nos diz que existem 3 fases do juízo. Agora eu peço que você preste bastante atenção. Muito bem, vamos lá. O juízo de Deus tem 3 fases. A Bíblia diz que tem 3 fases, tá certo? Muitas pessoas pensam que o juízo de Deus vai ser apenas uma vez só, num estágio só, num momento só. Não, não, de maneira nenhuma. Existe a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, ou também o chamado juízo pré-advento. Ou seja, é um juízo que acontece, é um julgamento que acontece antes da volta de Jesus. E eu já te digo que este julgamento, ele já está acontecendo agora. Eu vou explicar para você rapidinho, tá bom? Alessandra, boa noite também para você, que Deus te abençoe. José Rosendo, obrigado por estar conectado com a gente, tá bom? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz que o juízo começa pelos membros da casa de Deus. Os justos passarão por um juízo, certo? E começa pela casa de Deus, por aqueles que são fiéis a Deus. E é interessante notar que nessa ocasião, antes da volta de Jesus, o chamado juízo pré-advento, ou juízo investigativo, o Senhor analisa os registros do céu referentes ao povo de Deus. Quer ver só? Olha só que interessante. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10. Interessante que o livro de Daniel é um livro profético, é um livro do Antigo Testamento que é considerado um livro apocalíptico. Contém história, mas também contém muitas profecias referentes aos últimos dias. Ok? O livro de Daniel é um livro espetacular. Então, aqui está dizendo, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento, para poder olhar para você um pouquinho mais de perto. Então, vamos lá, olha só que interessante. Olha só. Então, eu quero dizer assim para você. Olha só. Aqui em Daniel 7, 9 e 10 diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias aqui é Deus. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Eu estou lendo aqui Daniel capítulo 7, versículo 9. E o versículo 10. Um rio de fogo manava de sair diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Aqui está se referindo com certeza aos anjos. E foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Então aqui a cena é de um tribunal. E onde está acontecendo este tribunal? Onde está acontecendo esse julgamento? No céu. Porque aqui está se referindo ao céu, onde Deus está sentado no seu trono. Daniel capítulo 7 é um livro que fala de impérios que iriam surgir e desaparecer, surgir e desaparecer. E o interessante notar que essa questão aqui, desta visão celestial do julgamento, de Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10, está justamente num período de tempo profético nos últimos dias. Ok? Nos últimos dias. Tá certo? Antes da volta de Jesus. Ok? Antes da volta de Jesus Cristo. O próprio capítulo 7 depois destrincha melhor este assunto. Então, veja bem, antes da volta de Jesus, haveria um julgamento pré-advento. Os livros seriam abertos, os registros seriam abertos. Esses registros seriam de quem? Seria do povo de Deus, porque o juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17.
Então, veja bem, meus queridos, olha só que interessante. E no capítulo 8 de Daniel, o capítulo 8 de Daniel é um esclarecimento mais minucioso e detalhado de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 9 destrincha mais ainda o que está escrito em Daniel capítulo 8. Daniel, a estrutura de Daniel é assim mesmo. Tem a profecia, e essa profecia se repete, mas de forma mais detalhada no capítulo seguinte, que depois se repete, mas de forma mais detalhada ainda no outro capítulo. Então, veja bem, Daniel capítulo 8, ele explica de uma forma mais detalhada Daniel capítulo 7, com detalhes mais específicos e mais objetivos. E o interessante notar que ali em Daniel capítulo 8, versículo 14, lá diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. 2.300 tardes e manhãs. Bom, nós sabemos que em profecia, um dia equivale a um ano. Tarde e manhã na Bíblia é um dia. Tarde e manhã, um dia. 2.300 dias e o santuário seria purificado. Então, se um dia em profecia equivale a um ano em profecia, então 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 dias equivalem a 2.300 anos. Ou seja, é o período mais longo, é o período profético mais longo da Bíblia. Estou falando isso por cima, tá? Porque esse estudo é maravilhoso, é profundo. A Bíblia nos dá detalhes sobre isso. E Daniel capítulo 9 nos explica com detalhes, esta profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14. Bom, mas fazendo os cálculos direitinho, tá certo? Começando ali, Daniel capítulo 9 diz que os 2.300 anos desta profecia de Daniel 8,14 começa com o decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C., para a restauração do templo e dos muros de Jerusalém, 457 a.C. Se nós somarmos 2.300 anos, nós caímos no ano 1844 depois de Cristo. Estou falando isso bem por cima, tá? Porque esse estudo é bem minucioso, é bem detalhado, tá? É maravilhoso esse estudo. Mas só para você pelo menos ter uma noção. Então, veja bem, em 1844 começaria o juízo investigativo ou juízo pré-advento. Veja bem, esta profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, está, estruturalmente falando, está em paralelo com Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. E o ancião de dias estava ali, tá certo? No trono, e foram abertos os livros. Era uma cena de tribunal. Esta cena de tribunal, estruturalmente falando, está em paralelo com Daniel 8,14. O santuário seria purificado. Ora, que santuário é esse que seria purificado? Em 1844, não existia mais o santuário terrestre. Só existia apenas o santuário celestial. Ou seja, a partir de 1844, o santuário celestial começaria a ser purificado. Como assim purificado? Começaria o juízo investigativo. Então, os livros se abriram a partir de 1844. A partir de 1844, Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo do santuário celestial, porque Jesus, ele sempre esteve no santuário celestial intercedendo por nós. Mas em 1844, ele inicia um ministério de intercessão, mas também agora de julgamento. Os livros estão sendo abertos. Os livros de quem? De todos aqueles que um dia aceitaram a Deus como Salvador e Senhor. E para que esse julgamento? Para quê? É para condenar? O objetivo é condenar os justos? Não. Na realidade, é para vindicar os justos. E vindicar o nome de Deus diante de todo o universo. Ou seja, Deus, através deste julgamento pré-advento, ele está mostrando para todo o universo que os justos serão salvos
Tá certo? Porque eles aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor. Isso está registrado nos livros do céu. Deus não precisa de registro nenhum. Deus não precisa de anotação nenhuma. Mas os anjos precisam. Os mundos não caídos precisam. Os seres humanos precisam. Então, o que está sendo colocado em prova agora não é apenas, não somos nós justos, aqueles, não. É o caráter de Deus também diante de todo o universo, com o juízo pré-advento. Ok? Então, neste juízo pré-advento, que começou em 1844, quem está passando por esse juízo? Todos aqueles que, desde Adão, se arrependeram de seus pecados, aceitaram a Cristo como Salvador e morreram em Cristo. O julgamento começa pelos justos mortos. Ok? Pelos justos mortos. Isto começou a partir de 1844. Aí você pergunta, pastor, mas esse julgamento pré-advento, ele vai passar para os vivos? Em algum momento? Sim, vai passar para os vivos. Hoje, agora, você está me assistindo. Está nos vivos? Não, ainda está nos mortos. Os mortos estão sendo julgados, os livros estão sendo abertos ali. Eu queria muito conversar mais de forma detalhada sobre este juízo, como ele se processa, mas ao mesmo tempo não permite. Mas o juízo vai passar para os vivos num breve período de tempo, quando eu vou colocar uma outra questão aqui, só para talvez alguns vão ficar assim, mas pastor, o que é isso? Eu não vou ter tempo para explicar, mas que seja um desafio para você estudar. Quando sair o decreto dominical, quando as bestas do Apocalipse, capítulo 13, os poderes da besta que sai do mar e o monstro que sai da terra se unirem, eles vão impor uma marca, o decreto dominical. E quando este decreto dominical sair para o mundo inteiro, podemos saber que estamos bem próximos da volta de Jesus, bem próximos de verdade. Então, neste período, curto período, antes do fechamento da porta da graça, as pessoas vão tomar as suas decisões finais, os vivos, ou ao lado de Deus, ou ao lado do dragão que é Satanás. E neste período curto, o julgamento passará para os vivos. E depois a porta da graça, ela se fecha. Ok? Tá certo? Muito bem. Eu sei que são muitas informações que eu estou dando para você, mas tudo isso tem embasamento bíblico, tá bom? Então, voltando aqui. Edmilson, seja muito bem-vindo, você que está aí no Zoom com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira fase é essa, o juízo pré-advento, que hoje está ainda nos mortos. Os livros estão sendo abertos, tá ok? Agora, tem a segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório. Que juízo é esse, gente? Então, olha só que interessante. Esse juízo acontece da seguinte maneira. Jesus ele vai voltar, né? Com poder e grande glória. Os justos mortos vão ressuscitar. E os justos que estiverem vivos serão transformados. Esses dois grupos se juntam, são arrebatados, se encontram com Jesus ali no céu. E Jesus leva para o céu toda a multidão de salvos. Vai ser uma maravilha isso. Eu quero fazer parte, eu quero fazer parte deste grupo maravilhoso dos salvos. Espero que também você tome essa decisão. Então, olha só que interessante. Olha só. Então vamos lá, preste bem atenção aqui agora. Então, os justos irão para o céu com Jesus. Só que a Bíblia não ensina que os justos vão viver para sempre com Jesus no céu. Não. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, lá diz que nós vamos viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos. Durante 1000 anos, ok? Quando Jesus voltar, outra informação importante. Lá no livro de 2 Tessalonicenses diz que na manifestação da glória de Jesus, os ímpios vão morrer. Todos aqueles que não estarão preparados para a volta de Cristo, quando Jesus voltar, vão morrer por causa da glória de Jesus. E aqueles que já estiverem mortos por ocasião da volta de Cristo, os que não estiverem preparados, que já estiverem mortos, não vão ressuscitar quando Jesus voltar, lembra-se? Então, o que vai acontecer? Os justos vivos estarão no céu durante 1000 anos com Jesus. E aqui na terra,
Onde estarão os ímpios? Todos mortos. Todos mortos. Não haverá ninguém aqui na terra durante 1000 anos. A Bíblia diz que a terra ela vai ficar sem forma e vazia, um caos total. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Jeremias, capítulo 4, diz que a nossa terra vai ficar com um caos total, escura, totalmente destruída. Porque quando Jesus voltar, todo este mundo vai ser destruído, não vai sobrar absolutamente nada. E Satanás, ele vai ficar preso aqui, como você está vendo na tela. Satanás, ele vai ficar preso, obrigatoriamente preso nesta terra durante os 1000 anos. Ok? Tá certo? Então, veja bem, eu vou voltar aqui para você entender. Jesus, ele volta e vai levar os seus salvos, os seus filhos para o céu. Nós vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 ao 6. E aqui, esse reinar com Cristo, reinar com Jesus, dá a ideia de julgamento. Nós vamos reinar com Jesus. A Bíblia diz que nós vamos sentar no trono com Jesus. Ok? Aqui na terra, a terra estará completamente vazia, destruída, um caos total, escura. Todos os ímpios estarão mortos. Satanás estará preso aqui juntamente com seus anjos durante 1000 anos. E no céu, o que nós vamos fazer? No céu, nós vamos ficar tocando harpinha? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. No céu, queridos, nós teremos muito trabalho. Vão ser momentos de alegria, de prazer, de descanso, de deleite, com certeza. Mas também será um período de muito conhecimento, de muito estudo, sabe? Tem pessoas que têm uma visão errada do céu. Estaremos lá no céu, aquele lugar sem graça. De maneira nenhuma, vai ser um lugar maravilhoso e nós vamos morar ali durante 1000 anos. E durante os 1000 anos, nós vamos, meus queridos, fazer uma obra de julgamento comprobatório. Um julgamento de constatação. Constatação do quê? Constatação do quê? Olha só, aqui no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 20, preste atenção aqui agora, Apocalipse 20, versículo 4. Eu vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui está falando dos salvos. Teremos autoridades para julgar. Tá certo? Olha aqui, versículo 4 diz assim, aqui diz que estes que terão autoridade para julgar, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Tá certo? Aqui diz, no versículo 6 de Apocalipse capítulo 20, aqui fala sobre os salvos, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Seremos sacerdotes, teremos a capacidade de julgar. O sacerdote aqui na terra, o sacerdote, ele intercedia e também fazia o papel de juiz. Aqui, durante os 1000 anos, não tem mais o papel de intercessão. Porque quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Agora, faremos o papel de juízes. É claro que nós não vamos determinar a condenação de ninguém. Na realidade, nós vamos comprovar durante os 1000 anos, preste bem atenção aqui agora, nós vamos comprovar, nós vamos abrir os livros daquelas pessoas que não foram salvas. Lá no céu, nós vamos entender todas as coisas que nós não entendemos nesta vida. Lá no céu, nós vamos entender tudo, plenamente, de todos os porquês. Por que que eu perdi um ente querido? Por que que você perdeu uma pessoa querida? Por que o sofrimento? Por que as lutas? Por que está acontecendo isso comigo e não acontece com o outro? Lá no céu, nós vamos entender tudo. Teremos todos os esclarecimentos. Deus vai nos dar esses esclarecimentos. E nós vamos entender também o porquê
que pessoas que muitas vezes esperávamos que estivessem lá, não estarão. Deus vai nos dar o privilégio de abrirmos os livros e nós vamos ver ali a vida das pessoas que não foram salvas. Sabe? Nós vamos constatar nestes livros que essas pessoas também tiveram oportunidades. Deus deu oportunidades, está tudo registrado. Deus deu oportunidades, Deus deu chances. E as pessoas foram rejeitando, e rejeitando, e rejeitando, não se arrependeram, endureceram seus corações e se perderam. Nós vamos constatar, de uma vez por todas, a justiça e a misericórdia de Deus. Nós vamos ver que as pessoas se perderam não porque Deus quis que elas se perdessem. Não, não. Nós vamos ver que elas se perderam porque elas escolheram isso. Está tudo registrado, vai estar tudo registrado nos livros. Portanto, vai ser um juízo comprobatório. A Thelma diz assim, que Deus nos mantenha firmes nos seus caminhos, nos dando força e perseverança até o fim. É verdade, Thelma, é pela graça de Deus. Por isso que a gente tem que se agarrar em Jesus hoje. A gente tem que se agarrar em Cristo, que é o nosso intercessor, que é o nosso advogado. Tá bem? Tá ok? Então, durante os 1000 anos, o juízo será de comprovação da justiça de Deus. Nós vamos ver, de uma vez por todas, que Deus ele sempre foi amor, que Deus ele sempre foi justo, e que as pessoas que se perderam, elas se perderam não porque Deus quis, mas foi escolha das próprias pessoas. Aliás, quando chegarmos no céu, nós vamos ter 3 grandes surpresas. Quando chegarmos no céu, Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Nós vamos ter 3 grandes surpresas. Primeira grande surpresa, nós vamos ver pessoas ali no céu que nós nunca imaginaríamos que estivessem lá. Segunda grande surpresa, nós não veremos no céu pessoas que tínhamos certeza que estariam lá. Sabe, porque Deus conhece o coração de todos. E a terceira grande surpresa é nós estarmos lá. Porque nós vamos entender de uma vez por todas que nós vamos estar no céu por causa da misericórdia de Jesus Cristo, por causa da graça. Não porque eu mereci, não por causa das minhas boas obras, por causa dos meus méritos, não. É por causa da graça e é por causa da misericórdia de Cristo. Ok? Então tá bom. Daniel Martins, grande Daniel, tudo bem, meu querido? Grande missionário da palavra de Deus. Tudo bem, Daniel? Uma boa noite, que Deus também te abençoe, viu? Obrigado por estar aí com a gente. Vamos lá para a parte final. Terceira fase do juízo, então, o juízo executivo. Primeiro, o juízo investigativo, segundo, o juízo comprobatório e terceiro, o juízo executivo. Ou seja, o que vai ser esse juízo? Quando terminarem os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21, também diz o seguinte, olha só, que terminados os 1000 anos, a nova Jerusalém vai descer aqui na terra, tá certo? Vai descer aqui na terra, e dentro da nova Jerusalém vai estar Jesus, vamos estar nós, estaremos lá também, dentro da cidade, nós vamos descer, certo? Os ímpios vão ressuscitar, Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz que os ímpios vão ressuscitar no final dos 1000 anos. E aí o que acontece? Satanás ele vai ser solto. O que seria a prisão de Satanás durante os 1000 anos? É porque Satanás ele não vai ter ninguém para tentar, ninguém para enganar. Ele vai ficar preso por uma série de circunstâncias. Os ímpios todos vão ressuscitar após os 1000 anos. Satanás agora vai ter que enganar, vai procurar de uma forma desesperada enganá-los para tentar invadir a Nova Jerusalém. Mas a Bíblia nos diz que os ímpios tentam tomar a cidade santa e eles serão destruídos para sempre. Ok? Apocalipse capítulo 20, versículo 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade santa e a cidade amada. Porém, desceu o fogo do céu e os consumiu. Ou seja, este vai ser o juízo executivo, de execução. Ok? Então,
Meu querido e minha querida, eu estou falando isso, é claro que existem muito mais detalhes, é um estudo mais abrangente, mais profundo, tá? Mas apenas para você entender que a Bíblia ela fala de juízo. A Bíblia ela fala de juízo. Tem pessoas que vivem hoje como se Deus não existisse. A Bíblia diz que todos nós vamos dar contas de si mesmos a Deus. E sabe, se você vê tantas injustiças, tanta corrupção, tanta miséria, tanta maldade, saiba que se essas pessoas não se arrependerem, elas vão morrer e vão ressuscitar depois dos 1000 anos para receberem a condenação e o juízo final, que será a morte eterna no lago de fogo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus ele oferece o arrependimento a todos. Deus está oferecendo a salvação a todos. Ok? A Bíblia diz que Deus ele ama a todos, mas somente aquele que crer em Cristo terá a vida eterna. Existe essa condição. E se nós cremos em Jesus, se nós amarmos a Jesus, não precisamos ter medo de nada, porque nós estamos escondidos na graça de Cristo, entende? A cada dia, a cada dia. Agora, se nós temos chances, se nós temos oportunidades, se nós rejeitamos, quem sabe um dia, depois, não. A chance que Deus nos dá é agora, é hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Tá certo? Então, nós temos a fase do juízo investigativo, que já está acontecendo. Nós temos a fase do juízo comprobatório durante os 1000 anos, no céu, né, o juízo no céu, e depois o juízo executivo. Os ímpios, Satanás, os anjos malignos, o pecado, a morte, serão completamente destruídos deste mundo. E este planeta Terra será completamente purificado e nós vamos morar na Terra renovada para todo sempre. Maravilhoso. Leia depois Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22. Fala justamente sobre isso. Tá ok? Tá certo? Tudo bem até aqui? Podemos continuar então? A gente ainda está indo para a parte final. Vamos ver aqui então a mensagem do pastor Luiz Gonçalves. Preste atenção e agora fica conectado, fique com a gente, ok? Muito bem, já estamos juntos de novo. Você já fez o estudo bíblico, não é? Muito bem, parabéns, Deus te abençoe grandemente. Você deve estar ansioso pela história do Francisco, né? O que aconteceu com ele e cadê a Bíblia que ele fumou e tudo isso. Bem, antes de mostrar, eu quero te dizer o seguinte: a quem você recorre quando você é injustiçado, quando você é mal entendido, quando as pessoas não compreendem você? Outra coisa, quando o ser humano fala assim, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, será que o ser humano sabe o que está falando? O que é a verdadeira justiça? O que a Bíblia fala sobre isso? Se você for para Apocalipse 14, por exemplo, você vai ouvir falar sobre o juízo final. A Bíblia fala sobre o juízo final. E Apocalipse 14 trata desse assunto de uma maneira muito profunda. Eu gostaria de ler um texto aqui de Apocalipse 14 para você. Versículo 6 e versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Meu amigo e minha amiga, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. O juízo final aparece na Bíblia dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de investigação, a segunda de comprovação e a terceira de execução. A primeira fase já está em andamento. Nós estamos vivendo agora o grande juízo de investigação. O juízo de comprovação ocorrerá durante o milênio, após a volta de Cristo. E o juízo de execução ocorrerá depois do milênio, quando descer aqui a cidade santa, a Nova Jerusalém. Das 3 fases, a mais importante é a primeira, é a fase de investigação, porque é agora que se decide o seu futuro. É agora que se decide se você vai ou não para o céu. E quem decide? Você decide, eu decido, nós decidimos. Deus apenas vai julgar de acordo com as nossas decisões. Nesse julgamento, quem é quem?
Bem, Deus é o juiz. Jesus é o advogado de defesa. O diabo é o advogado de acusação. Os anjos são as testemunhas. Nós somos os réus. E os 10 mandamentos são a lei usada como norma do julgamento final. Deu para você entender? Vou repetir. Deus é o juiz, Jesus é o advogado de defesa, o diabo é o advogado de acusação. Entendeu? Os anjos são as testemunhas. Nós somos os réus. E os 10 mandamentos são a lei usada como norma para o juízo final. Entendeu? Então é importante você saber uma coisa. Para que no julgamento final você possa ser salvo, absolvido e receber o perdão final de Deus, você precisa ter o nome no livro da vida. Ter o seu nome no livro da vida. É o que diz aqui a palavra de Deus. Eu vou ler para você Apocalipse 21, verso 27. Olha que texto extraordinário esse daqui. Apocalipse 21, verso 27 fala: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, só pode ser salvo quem tiver o nome no livro da vida. E ter o nome no livro da vida significa que essa pessoa se converteu, aceitou Jesus e foi batizada. Deu para você entender? Ou seja, aceitou Jesus, entregou a vida para ele e foi batizada. Olha só o que diz Apocalipse 22, verso 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ou seja, as pessoas que não se arrependeram, as pessoas que não se converteram, estas não serão salvas. Mas quem se arrepende, se converte, aceita Jesus e batiza, o nome vai para o livro da vida do Cordeiro. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Apocalipse 20, verso 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Que coisa, hein? E o Francisco, que fumou a Bíblia inteira, usou as páginas, fez cigarro de maconha, destruiu uma Bíblia inteira. E aí, como é que fica o caso dele? Olha só, tá preparado? Atenção, deixa eu esconder aqui um pouquinho. Deixa eu esconder um pouquinho aqui. Vou pegar a Bíblia que ele fumou. Tá preparado? Tá preparado? Olha lá, ó, peguei aqui. Essa é a Bíblia. Eu vou abrir para você ver, tá? Eu vou abrir para você ver. Eric, veja se dá para pegar direitinho aí o que eu vou mostrar. Acho que sim, né? Olha só aqui. Tá bom assim? Ou mais para cá? Aqui tá bom, né? Aqui, assim, mais no centro. Olha aí, pessoal, tá vendo? Essa é a Bíblia que o Francisco fumou, usou as páginas dela para fazer cigarro de maconha. Destruiu uma Bíblia inteira. Ele só não fumou o Apocalipse. O resto ele fumou tudo. Quer dizer, eu pergunto, em um caso desse, como é que fica no juízo final? É o seguinte, o Francisco se arrependeu, se converteu, eu batizei o Francisco. Hoje ele é adventista, é um servo de Deus e é uma pessoa que ajuda, inclusive, na pregação do evangelho na igreja. Então eu fico pensando, né? Se Deus converteu o Francisco, se Deus mudou a vida do Francisco, se Deus perdoou o Francisco, o que é que há na sua vida que Deus não possa perdoar? Deus pode perdoar você, não importa o que você já fez, o que você deixou de fazer, se você já matou, se você já roubou, se você já mentiu, se você se envolveu em corrupção, se você praticou um aborto, se você praticou uma agressão, se você não foi honesto aqui, não foi honesto ali, não importa o pecado que você cometeu. Se você se arrepender de verdade, se você confessar os seus pecados de verdade, se você pedir perdão a Deus de verdade, Deus perdoa você por causa de Jesus. E Jesus, que é o seu advogado, ele intercede por você perante o Pai. E você vai se preparar para a vida eterna quando Cristo voltar. Amém? Essa é a beleza do Evangelho, a beleza da salvação em Jesus. Jesus, ele tem um plano para você. Por mais longe que você tenha ido, a graça de Deus está disponível. A misericórdia de Deus pode te alcançar. O poder de Deus pode chegar até você. É só você querer. É só você cair de joelhos, arrependido, arrependida, abrir o seu coração e contar tudo para Deus. E Deus pode te dar uma nova chance. Amém? Olha só, naquele dia,
eu quero estar lá. E eu quero convidar você para estar lá também. Então, se você não batizou ainda, tome a decisão pelo batismo. E se você já se batizou, permaneça firme na fé. E se tem que abandonar alguma coisa, faça isso agora mesmo. Que Deus te abençoe. Durante a semana, você tem uma tarefa espiritual, que é ler os textos bíblicos que aparecem no seu estudo, sobre comunhão, relacionamento e missão. E um detalhe importante que eu quero falar para você. Nós temos o objetivo que você seja um discípulo do Senhor, uma discípula de Jesus. E agora, atenção você que é um instrutor bíblico, atenção você que é uma instrutora bíblica, eu preciso que você continue apoiando essa pessoa nessa caminhada cristã. Deus te abençoe muito. Parabéns por essa decisão que você acaba de tomar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Pai, pela mensagem de hoje. Abençoa essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está nesse momento desejosa de começar uma vida nova. Eu entrego em tuas mãos ele, ela, o pequeno grupo, a classe bíblica, esse casal, essa família, e que naquele grande dia todos nós possamos estar preparados para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Como que Deus é maravilhoso, na verdade. Como que Deus transforma vidas. Como que Deus alcança pessoas. Eu queria terminar a mensagem desta noite dizendo o seguinte, fazendo um apelo para você. Você é o mesmo apelo do pastor Luiz Soares. Você tome uma decisão ao lado de Jesus. Você que já é batizado na Igreja Adventista, permaneça firme. Permaneça firme, porque Jesus está voltando. Confie no advogado que é Cristo, o nosso intercessor. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Jesus nos ama, Jesus te ama. Então, não precisamos ter medo de Jesus. Nós precisamos crer nele, confiar a nossa vida nele. E você que ainda não é batizado, não é batizada, por que você não toma essa decisão de estudar a Bíblia, de estudar a Palavra de Deus, tomar uma decisão, claro, de forma racional, não é apenas pela emoção, de qualquer jeito, não. É uma decisão também racional. Porque então você não estuda a Palavra de Deus, não procura saber para a vontade de Deus para a sua vida através da Bíblia? Deus tem um plano maravilhoso para você. Então, por que você não estuda a Palavra e também não é batizado e não é batizada? Tem essa experiência maravilhosa de pertencer à família de Deus? Então, meu querido, minha querida, este é o meu apelo. Hoje estudamos, pelo menos tivemos um vislumbre sobre o juízo, Jesus e o juízo. O juízo de Deus se divide em 3 partes: o investigativo, o comprobatório e o executivo. Tá bom? Então, claro que cada estudo desse tem uma profundidade tremenda, tem muitos textos da Bíblia, mas pelo menos para que você tenha uma noção de que Deus fala assim sobre o juízo, de que Ele está atento ao nosso coração, atento às coisas que acontecem neste mundo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele vê todas as coisas. Tá certo? Entregue a sua vida a esse Deus maravilhoso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E muito obrigado. Obrigado, Regina, Edson, Emília, Ivete, Edmilson, que estiveram conectados aí com a gente pelo Zoom. Todos vocês que estiveram conectados conosco aqui também pelo Facebook. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira, com a graça de Deus.